Bem-vindo mais uma vez à nossa produção de conteúdo aqui na Redsoft. Estamos aqui com o nosso amigo Arlindo, do grupo Pichilau, em continuidade a uma série de vídeos que estamos produzindo sobre os temas relacionados à gestão da revenda de combustíveis, né? Um mercado que é muito competitivo, em que a margem é muito apertada e a gestão de cada centavo faz a diferença na composição do seu resultado. Não é isso, Arlindo? Então, hoje vamos falar aqui sobre a estrutura do DRE, em continuidade a um vídeo anterior, do qual a gente já introduziu, já explicamos um pouco sobre como é a composição do DRE, a estrutura dele, né, em que aquilo ali vai impactar dentro da sua visão do resultado, né, as estruturas que compõem o DRE. E hoje a gente vai discorrer um pouco sobre os pontos de atenção que fazem parte de uma boa gestão, uma gestão com uma margem apertada como é o segmento. Né? Então, Robson, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Como ele falou, a gente está continuando aqui um vídeo anterior sobre a DRE, falamos sobre como a margem desse negócio é apertada, né? Falamos sobre como a margem líquida normalmente ela está na casa de poucos centavos, né? Se você pegar o que sobra em centavos por litro depois de você abater todas as despesas de um posto, normalmente a gente está falando aí na casa de menos de 10 centavos. Né? No exemplo que a gente deu anteriormente, se você quiser consultar o vídeo anterior, a gente estava falando de uma margem líquida de um posto de 2 centavos. Né? Então, quando a gente tem um negócio que tem 2 centavos de margem líquida por litro, é um negócio que ele não permite ineficiência. Você tem que extrair cada centavo que é possível extrair de eficiência para que você, de fato, consiga ter rentabilidade. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que normalmente existem crenças prontas ou que o revendedor não tem costume de olhar para a gente refletir sobre como ele impacta no negócio, tá? São eles. Bem, a gente vai falar aqui sobre se vale a pena ou não ter um caminhão próprio. Você sabe, Robson, você conhece muitos revendedores, que normalmente o revendedor tem uma crença já feita de que sempre vale a pena ter caminhão próprio, mas não necessariamente faz a conta para saber se vale a pena você ter caminhão próprio ou não. E a realidade é que depende de como você vai conseguir usufruir aquele seu ativo. Vamos falar também sobre controle de estoque, como o controle de estoque pode afetar o seu resultado. Se você tem, por exemplo, uma perda não mapeada, isso pode zerar a rentabilidade do seu negócio. Né? E é comum a gente ver revendedores que não têm esse controle muito apurado. Vamos falar também sobre controle de recebíveis, né? A gente sabe que tem algumas formas de pagamento, Robson, que você precisa tomar algumas ações para que você receba o crédito integralmente, seja subir um documento ou dar algum tipo de confirmação no portal, e que se o revendedor também não tem um bom controle, você pode, inclusive, zerar a rentabilidade do negócio que já é tão pequena. E, por fim, a gente vai tratar aqui de algo mais conceitual, mas que é relevante, que é o princípio de caixa e de competência, né? Porque a DRE ela é regida pelo princípio da competência e a gente muitas vezes está acostumado a pensar só em caixa, né? Então vamos cobrir esse assunto também. Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos fazer a conta aqui junto se vale a pena ter um caminhão próprio. Tá? No exemplo anterior, do vídeo anterior, a gente estava falando de um posto que vende 100 mil litros. Tá? Então vamos recuperar o exemplo desse mesmo posto. Tá? Nosso posto aqui vende 100 mil litros. Tá? E vamos imaginar que essa rota do meu posto aí, 100 mil litros, suponha que eu tenho um caminhão aí, um caminhão que transporte 25 mil litros. Então, meu caminhão tem que dar 4 viagens no mês aí para abastecer o meu negócio. Suponha que isso dê 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros por mês. Tá? Nesse exemplo aqui, eu assumi um consumo aí de 2,5 quilômetros por litro, que acho que está numa média para um caminhão desse porte. Tá? Se você for fazer essa conta, você vai chegar que esse caminhão vai gastar aí aproximadamente R$ 2.400, R$ 2.500 de combustível, é o custo que você vai ter na média aí para esse carro rodar aí para fazer o seu transporte. Você vai ter um motorista, naturalmente o caminhão se dirige sozinho, então hoje
ser um salário médio do motorista aí, você tem na casa dos R$ 5.000, quando você põe periculosidade e os encargos necessários, e ainda você tem todas as verbas previdenciárias que aumentam o custo, né? A gente sabe que no nosso país você tem uma carga uma carga tributária sobre a folha salarial que é relevante. Então, fazendo a conta aí, você vai ter uma média do custo desse motorista aí saindo a R$ 8.500. E suponha que você tenha despesas diversas aí, pneu, manutenção, revisão, pedágio, se for o caso da sua operação, estacionamento, esse tipo de coisa que somem 2.000 litros. R$ 2.000. R$ 2.000, perdão, por mês. Então eu somo aqui 8.500 com 2.400 com 2.000. Se você somar essa conta e dividir pelo volume que esse seu caminhão transportou num mês, a gente chega, Robson, num custo de frete de 13 centavos por litro. E 13 centavos por litro, se você pegar um frete na região metropolitana aqui de João Pessoa, onde está localizada a Redsoft, você tem que o frete CIF ele gira aí em torno de 4 centavos, 5 centavos, 6 centavos, no máximo aí 7 centavos por litro para fazer um frete de combustível aqui na região metropolitana de João Pessoa, e assim é em várias cidades Sim. aqui da região, do Brasil, na verdade. Então, você tem um custo de frete CIF da ordem aí de 5 centavos, se a gente for arredondar, e um custo de frete FOB que não se manifesta, vamos dizer assim, através de uma cobrança direta de alguém lá cobrando vocês 13 centavos por litro, como no nosso exemplo aqui, mas que é muito superior. Isso é sem falar no custo da parcela do caminhão, se você for fazer essa compra financiada. Ou se você comprar à vista, sem falar no custo desse capital empregado. A gente sabe que hoje no Brasil a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, né? Ou próximo disso. 15% ao ano, isso é a taxa mínima de juros, na verdade, né? 15% ao ano, se você pegar o custo de um caminhão desse modelo aí, da ordem 500, 700, 800 mil reais, se você for fazer uma conta do custo financeiro de você ter um caminhão desse, isso ainda onera ainda mais essa conta, mas a gente não está nem levando isso em consideração. Aqui é só despesa direta do caminhão. Então, é importante o revendedor fazer conta. Nesse caso aqui, é um pouco extremo, vamos dizer assim, porque a gente está falando de um posto que vende 100 litros que tem um caminhão dedicado. Muitas vezes você vai ter um revendedor que tem uma rede, ou então que ele tem um posto que tem um volume maior que esse, para ter um caminhão próprio. Mas se você for parar para pensar aqui, só fazendo uma conta de padeiro, né, no nosso exemplo aqui de 13 centavos por litro, para esse nosso caminhão chegar num frete de 5 centavos por litro, que seria o equivalente ao mercado, a gente teria mais do que dobrar o volume transportado por esse carro. E muitas vezes não é possível dobrar. Às vezes o revendedor não tem outro posto, às vezes ele não consegue arrumar frete de terceiros suficiente para justificar esse caminhão. E mais uma vez, pessoal, isso aqui é sem nem colocar na conta parcela de financiamento ou o custo financeiro de você ter esse capital, né, empregado. O custo da renúncia econômica, né? Porque Exatamente. Você vai fazer uma renúncia por investir o capital, caso você for fazer um desprendimento à vista da operação, ou você vai ter um custo de capital, que você vai ter que compensar, incluir nessa conta, né? Porque se você fizer um financiamento, você vai ter taxa de juros que vai incidir mensal e ele vai estar compondo a parte dessa conta, né? Então isso é uma coisa que onera ainda mais. E ainda tem a questão de 2 outros custos que envolvem a mão de obra, que é as provisões. Perfeito. Né? Você vai ter a provisão das férias e do 13º desse motorista, você vai ter um custo de uma reposição do motorista no período em que ele estiver de férias, e você ainda vai ter o custo da ociosidade do motorista, porque uma volumetria de 100 mil litros, o cara não está toda hora transportando. Esse carro não vai rodar o tempo inteiro. Esse cara vai ficar parado, então o custo da ociosidade daquele cara ali está incluso na conta, então é um componente ainda agravante nessa composição de custo. Né? Então, às vezes, essa continha simples, ela é uma coisa que se você não tiver tendo a visão dela, o seu DRE, você termina não tendo a
a conclusão correta dessa sua margem, né? Exato. Você tem uma maquiagem quanto ao... E aí qual o perigo aqui? Ah, mas o caminhão é do posto, aí abastece e não paga, baixa lá como uma forma de pagamento qualquer e não faz a prestação de conta, então você não tem essa visão muito clara do custo desse combustível. Às vezes o motorista está fichado em outro lugar ou está fichado no próprio posto, você não faz essa separação, né? Essas despesas não estão muito bem mapeadas, contabilizadas, então aqui a gente está olhando um exemplo onde a gente tem o custo claramente mapeado, mas é importante, pessoal, que no caso de vocês aí, o revendedor que estiver assistindo, verificar se esses custos que a gente está apontando aqui na tela, na sua operação, estão sendo mapeados. Sim. Porque é comum, Robson, você ver casos onde essa conta do caminhão ela é muito misturada na conta do posto, a manutenção ela é embutida, então não há clareza. Não há clareza sobre a real despesa associada ao transporte. E eu costumo dizer que não tem mágica. Não tem mágica. Assim, essa é a clareza que não é... Uma conta em que você não tem os dados, os números muito claro, né? Então, não é uma conta em que você pode ter uma gestão precisa. Você não consegue tomar decisão, né? Isso. O pessoal da Falcone costuma mencionar de que o que não é medido não pode ser gerenciado. Perfeitamente, é isso aí. E se você não tem uma metrificação sobre o seu custo com uma precisão adequada, então um motorista que está fechado no canto, uma conta que você não sabe direito traduzir em números, ela de repente pode estar mascarando o resultado do seu negócio e você está incorrendo em uma possibilidade de perda sem se dar conta, porque não fecha no seu DRE. Exato. E no episódio anterior, quem assistiu vai lembrar, a gente falou muito sobre a diferença entre a margem bruta e a margem de contribuição. Nesse exemplo aqui, quando você tem um caminhão próprio, a gente tem um risco adicional quando o revendedor ele acompanha o seu negócio só pela margem bruta, que é preço de venda menos preço de compra. Por quê? O frete, que ele, se fosse um frete CIF, ele teria uma visão clara de quantos centavos por litro custa, agora ele está diluído em várias outras despesas. O que é que isso significa na prática? O revendedor ele tem a noção ele tem a visão de que tem uma margem maior do que realmente é. Então ele toma decisões contando com a margem maior do que ele realmente tem. Então, pessoal, o resumo da ópera aqui é o seguinte: contabilize os custos do seu caminhão e, se possível, separe este caminhão em uma empresa, um CNPJ de transporte. E esse CNPJ de transporte, ele cobre frete ao seu posto do mesmo jeito que um terceiro cobra frete para o seu posto, a preços de mercado. Tá? Então, dessa forma, aí sim você vai ter uma visão muito clara. Primeiro, de qual o custo de frete do seu negócio. E segundo, se essa operação de caminhão é rentável. Porque se esse caminhão, do nosso exemplo aqui, tivesse num CNPJ próprio, certamente essa operação de transporte aqui ia dar prejuízo. E aí o revendedor ia tomar decisões em torno disso, porque ele ia ver os dados. Arlindo, tem casos que vale a pena essa operação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou provocando essa visão aqui de que o caminhão não vale a pena para fazer o revendedor pensar, mas na maioria dos casos, se você tem um volume relevante, ele vale a pena sim, principalmente se você tiver essa operação num CNPJ próprio, porque o transporte ele pode sim ser uma operação rentável, transporte de combustível, cobrando frete de mercado, tá? E além de você ter possivelmente vantagens tributárias, porque normalmente você vai operar o posto no lucro real e a transportadora no lucro presumido, e isso pode trazer uma economia de tributos, mas naturalmente discutir isso caso a caso com o contador. Mas normalmente é eficiente tributariamente você rodar dessa forma e naturalmente tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes. E nesse caso a transportadora ainda pode operar para transporte de terceiros, né? Perfeito. É o nosso caso lá, por exemplo, né? Nós temos uma transportadora que presta serviços para terceiros e o preço que cobra para terceiros é o mesmo preço que cobra do próprio Pichilau. Então, é uma provocação aqui mostrando um exemplo, pessoal, onde não vale a pena, para que você faça a conta para saber se no seu caso vale a pena. Mas, em vez de ter aquela crença pronta de que eu sempre tenho que ter caminhão próprio.
Perfeito. Perfeito? Muito bom, Arlindo, muito bom. Beleza. Então, pessoal, vamos avançar aqui para o nosso próximo tópico, tá? Agora a gente vai falar do seguinte. Todo revendedor tem costume, é muito comum que o revendedor tenha costume de fazer controle de estoque, né? Seja pelo equipamento eletrônico, VD-Root ou outros equipamentos do mercado, ou através da boa e velha régua. Mas, apesar de ter costume de acompanhar se está dando sobra ou falta de combustível, às vezes o cara mede no recebimento, né, para ver se vê o combustível faltando, nem sempre o revendedor leva essa perda ou sobra de estoque para sua DRE. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos voltar no exemplo da DRE que a gente deu no episódio anterior, onde a gente tinha um posto que vendia 100 mil litros, tá? Tinha um CMV aí da casa de 550 mil reais, definição de CMV no vídeo anterior. Aqui na legenda. Ou aqui na legenda também. E vamos levar como exemplo essa operação, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma operação que dá um lucro bruto de 50 mil reais, ou seja, receita menos custo da mercadoria vendida, o CMV. E vamos supor que nesse nosso posto a gente obteve uma falta de produto de 1.000 litros. Então o nosso revendedor ficou bastante chateado, né? 1.000 litros é bastante dinheiro. Ele ficou insatisfeito por ter perdido, mas no controle dele ou no sistema dele essas informações não são integradas. Ou seja, o que é que isso significa? Significa dizer o seguinte, pessoal. Se eu tiver uma perda de 1.000 litros, no nosso exemplo aqui que nosso posto vende 100 por mês, eu comprei 1.000 litros a mais do que eu vendi. Então eu paguei, para ficar preso aqui no exemplo, eu paguei por 101 mil litros e vendi 100. Se eu paguei por 101 mil litros, naturalmente a nota fiscal e o boleto da distribuidora veio no valor cheio correspondente aos 101 mil litros. Vamos supor aqui 560 mil reais, que seja. Então, eu paguei o valor cheio para diluir esse valor cheio numa quantidade menor de produto. Né? Vendido, exatamente. Eu paguei por 101 e vendi só 100. O que é que isso significa, Robson? Que o valor total das minhas compras ele vai ser diluído agora numa quantidade menor de produto, porque antes eu ia diluir isso nos 101 que eu tinha comprado, vou diluir agora só em 100. Eu fiz essa conta para vocês não terem que fazer, e o impacto dessa conta, o que eu vou falar aqui contabilmente não é correto, tá? Mas seria o equivalente a um aumento de custo médio do produto de 5 centavos. Ou seja, naturalmente, contabilmente, isso vai ser lançado numa linha de perdas, certo? Na linha correta lá. Mas seria o equivalente a você ter um custo do seu produto 5 centavos maior. E nesse nosso exemplo aqui, Robson, 5 centavos a mais de custo traz o nosso posto, que hoje, no exemplo, tem um lucro líquido de 4 mil reais, para um prejuízo de 1.000 reais. Ou seja, uma perda de estoque, que naturalmente pode ter sido verificada, na hora de você ver a sua DRE, pode ser que o contador fechou o mês, 15 dias depois, você foi conversar com ele para ver o resultado, você já esqueceu daquela perda e você deixou de ver o impacto daquela perda no seu resultado. Isso acontece quando você não tem as informações integradas. Mas fala um pouquinho mais sobre isso. Como isso se comunica dentro do sistema? Daí, Arlindo, a importância de você ter um sistema integrado entre o operacional e o contábil. Porque a DRE é um instrumento de gestão que você precisa estar atento ao longo da execução do exercício. Você não precisa ter apenas um snapshot, apenas uma foto da DRE quando ele fechar o trimestre, quando ele fechar o mês, porque às vezes um problema acontece ao longo do mês e você não detecta em tempo hábil de tentar reparar uma possível situação em que possa afetar lá no final do mês o seu resultado. Perfeito. Então, um sistema integrado, ele permite que você veja o reflexo de um problema operacional
refletido nos seus dados econômicos que vão estar presentes na DRE. Então, Ainda que uma perda de 1.000 litros de combustíveis, como foi o citado exemplo, não afete economicamente a saída do caixa, porque você não tá tendo um custo, você está visualizando em termos econômicos o que está correspondendo àquela saída daqueles 1.000 litros, você não vê isso em reflexo de caixa, você em não números. você não tem que pagar para perder produto, né? Você só Isso. deixa de ganhar. Você só porque deixa você de ganhar. deixa de vender aquele Isso. produto. Na medida que você tem um sistema integrado, você consegue contabilizar essa diferença através de um instrumento contábil de perdas e sobras do LMC, porque ela está lá no seu livro do LMC. Perfeito. Que é o LMC é o livro de movimentação do combustível, para quem está assistindo e não é da área. Mas Aquele livrinho azul que a gente tinha que entregar para a Cefaz, né? Agora não precisa mais, graças a Deus. Mas, isso, enfim, a ANP todo mundo ela lembra dele. fiscalizava baseado na movimentação do LMC, que continua tendo o LMC ainda continua Na verdade, existindo de maneira não tem mais o eletrônica. livro, né? Vamos ser corretos aqui. O LMC continua tendo que entregar, só não precisa mais do livro físico. Isso, ela faz parte do componente dos registros eletrônicos do SPED, que é o Sistema Público de Titulação Digital, que substituíam diversos documentos, entre eles o LMC está lá presente, né? Então isso significa, Robson, que a perda ela vai bater na DRE. Isso, ela vai bater na DRE. Porque o sistema é integrado. Porque o sistema é integrado. Veja só, o fato de você medir ou eletronicamente, ou na régua, ou qualquer outro meio que você vai aferir o quantitativo volumétrico que tem do combustível no tanque, ela não enseja exclusivamente um dado operacional, ela vai refletir contabilmente. Então você vai fazer um lançamento contábil ou de perda ou de sobra, que aquele lançamento contábil vai remover da sua conta estoque, aquele volume que saiu, e vai lançar no correspondente na linha da despesa no seu DRE. Então você vai puxar seu DRE ao longo do mês e você já vai ver que lá está presente o componente perdas do LMC. Perfeito. Então, perdas e sobras que vão acontecendo ao longo do mês, você vai se apropriando do correspondente no lançamento da linha de despesa. E aí sua DRE fica fiel ao seu estoque. Então, um ponto importante a ressaltar é a importância de você garantir o seu monetário do seu estoque, o valor que tem presente na conta estoque, equivalente ao que você conta e tem lá na prateleira, no caso de lubrificante frio dos aditivos ou no caso do tanque de combustível. Essa paridade é extremamente importante para você ter uma confiabilidade no seu negócio. É muito comum a gente escutar o seguinte: eu tenho um relatório contábil e eu tenho um relatório gerencial. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir porque isso é importante. Pessoal, o correto é o contábil é o gerencial e não o contábil e o gerencial. Ou seja, né, o que está na contabilidade tem que refletir exatamente o que está acontecendo no negócio. E é isso que acontece quando você tem um sistema integrado. Naturalmente, não estou aqui para fazer propaganda da Redsoft, estou como um convidado, mas é de fato o que a gente tem. Lá no nosso negócio, lá no Pichilau, o contábil é o gerencial. O relatório que eu uso para tomar decisão é o relatório igualzinho ao que vai para a contabilidade, igualzinho ao que vai para os órgãos de controle, é o mesmo relatório. Não existe contábil e gerencial. O próprio contábil já é o gerencial. E um exemplo disso é justamente quando eu tenho uma perda, isso já ir bater diretamente na minha contabilidade e refletir no meu DRE. E Arlindo, eu comento muito sobre essa importância do contábil ser o gerencial, porque nessa discrepância de conteúdo numérico que pode ter, por exemplo, você exporta o seu movimento e eu exporto meu movimento para o contador e ele faz os fechamentos lá e transmite para o governo. Veja, nesse exportar dados econômicos, exclusivamente econômicos, e o contador importar, dificilmente você vai conseguir ter essa perícia dentro do conteúdo do que vai para a contabilidade em aspectos que são não econômicos. Perfeito. Como, por exemplo, uma perda e sobra do LMC, são dados que vão sair exclusivamente contábeis, apenas dados numéricos. Então, se você não tem número lá, né? Se não tem isso contabilizado, você não tem um reflexo correto da sua DRE. Da mesma forma que você não tem dentro do DRE uma provisão de um 13º, de umas férias, que ainda não saiu do caixa, mas vai sair. Mas é uma despesa que foi gerada na competência corrente. Perfeito. Então não é justo você punir o dezembro que vai pagar, vai executar o pagamento do proporcional de um valor que foi gerado porque o cara trabalhou no mês de fevereiro e esse mês de fevereiro gerou despesa
a pagar do 13º, só que só vai sair em dezembro. Perfeito. Então, dezembro não tem culpa. Dezembro não tem culpa, exatamente. Dezembro não tem culpa. Então, você tendo um sistema único, a informação integrada, você vai ter a certeza de que seu resultado é aquele, porque de fato foi. Está tudo apropriado, né? O termo contábil para isso. Um grande exemplo disso, pessoal, é que hoje, por exemplo, a documentação que a gente envia para o governo, para os órgãos de controle, se eu tiver uma perda lá, eu consigo chegar e dizer qual foi o dia do ano, em qual unidade aquela perda aconteceu, justamente porque é integrado. Então, os meus relatórios operacionais, que eles vão me dizer qual foi o dia que teve a perda no meu LMC, ele está intrinsecamente conectado com a minha contabilidade e isso, para a gente fazer gestão, é muito bom. Robson, avançando aqui de conteúdo para a gente não estender muito o tempo do nosso vídeo, tá? Vamos lá. Um outro ponto que eu vou chamar a atenção ainda nessa questão de perdas é o seguinte, né? Quem opera muito com cartão frota, vocês devem saber que alguns cartões você tem que fazer algumas prestações de conta para poder receber integralmente o valor que foi vendido. Seja enviar uma documentação, seja fazer algum tipo de confirmação no portal, isso é comum. Mas no movimento do dia a dia, quando você opera com muitos cartões, e são dezenas de cartões que existem no mercado, pode ser que no seu processo lá do dia a dia, essa checagem não faça parte da rotina. E pode ser que acabe passando batido algum tipo de recebimento. O que é que pode acontecer? Imagine, por exemplo, se você deixa de receber 0,5% do que você vende. 0,5% do que você vende, você deixa de receber. E não assim, não é que você perdeu, você só deixou de receber, não prestou conta no portal, não subiu uma nota fiscal, coisas do tipo. 0,5%, é pouco. E 0,5% do que você vende você não recebe. No nosso caso de posto de gasolina, posto de combustível, que tem uma margem muito baixa, vou trazer aqui para o exemplo, tá? 0,5% de 600 mil reais, que é a nossa receita, dá 3 mil reais. 3 mil reais praticamente zera o meu lucro líquido, né? Então, parece que tudo que eu estou falando aqui é para zerar o lucro, né? Mas é porque realmente o nosso negócio, ele não aceita desaforo. Ele está nos centavos, né? Ele está no centavo. Então, assim, é esse nível de controle que pode fazer o seu negócio ser excelente ou ser um péssimo negócio. Por quê? 0,5% em cima de muito vira muito. E no posto tudo é muito, né? É muito movimento de dinheiro, né? Porque a margem é baixa, mas um posto que vende 100 mil litros, por exemplo, fatura quase R$1 milhão por mês, né? Então, assim, o movimento financeiro é muito alto, o que significa que qualquer desvio é muita coisa. É como se fosse o exemplo que eu dou lá para o pessoal, é como se fosse uma mangueira altamente pressurizada, tipo aquelas mangueira de bombeiro, que está uma pressão gigante, qualquer furozinho nela sai com muita pressão a água, né? Porque isso é o posto, né? O furo ali, qualquer furo, sai muito dinheiro, porque justamente o negócio gira muito. E é um exemplo interessante isso aí, porque é 0,5% no faturamento, que nesse caso, 0,5% do faturamento representa 75% do lucro. Entende? Pois é. Então é muito, muito relevante. Arlindo, quais são os itens que ainda pode ter de atenção no DRE? Perfeito. Nessa questão, especialmente nesse quesito dessas formas de pagamento, né? Uhum. Vamos lá. Em termos de forma de pagamento, pessoal, acho que um ponto que é muito importante, e a gente vai até explorar isso mais em outros vídeos, é o seguinte. O negócio, como a gente estava falando, né, ele gira muito recurso. Então, você tem que ter um controle muito forte. Então, para evitar esse tipo de perda que a gente estava falando aqui, de você deixar de receber um cartão, você tem que ter um processo muito firme de registrar corretamente todas as suas vendas, você fazer um bom fechamento de caixa, você fazer uma boa conciliação bancária, você fazer uma boa auditoria de estoque, uma boa auditoria de caixa, né? Uma boa auditoria do seu contas a receber, se, por exemplo, tudo que o seu sistema está dizendo lá que você vai vender, de fato é um recebível que você tem direito sobre ele. Então, esse tipo de processo de controle é o que o nosso negócio demanda para que você, para falar aqui pela última vez, zere
a sua rentabilidade, né? Que você consiga manter aqui esse lucro. A gente tem outros temas, Robson, que é importante a gente explorar, mas acho que é tema para outro vídeo. Por exemplo, o princípio de caixa de competência que a gente introduziu, mas que ele conversa muito quando a gente for falar do balanço, né? Quando a gente for falar do balanço, do fluxo de caixa, a gente tem temas que eu até introduzi aqui no começo do vídeo, pessoal, mas a gente conseguirá abordar eles melhor junto quando a gente for falar do balanço patrimonial e do fluxo de caixa. Acho que a gente chega aí na pergunta de $1 milhão, porque a gente passou aqui 2 vídeos falando sobre DRE e a gente chegou na conclusão que no nosso negócio a gente teve lucro líquido, né? Tivemos um lucro, apuramos um resultado, não foi tão grande quanto a gente gostaria, mas tivemos lucro. E a pergunta de $1 milhão é o seguinte: tá, mas isso virou dinheiro no bolso do revendedor? Cadê o meu dinheiro, né? Porque nem sempre você tem um lucro, mas você olha na operação, eu sinto que está faltando dinheiro para poder conseguir pagar as contas. Eu vendi, apurei, contabilizei tudo, fiz apuração de perdas e sobras e tudo, mas o dinheiro não está no caixa. Me reuni com um contador lá, todo mês eu me reúno, ele diz que eu tenho lucro, mas na minha conta o dinheiro não aparece. Pois é, cadê o dinheiro? Então isso vai ser o assunto que a gente vai cobrir no próximo vídeo. A gente conta com vocês, seguindo a gente nas redes sociais, acompanhando aí a cronologia de liberação desse conteúdo e vamos contar com vocês nessa produção. Pois é, pessoal. É responder a pergunta que todo revendedor faz. Onde é que está o dinheiro do meu posto? Vamos cobrir perfeitamente do começo, do lucro líquido até o bolso do revendedor. Vamos cobrir aí o caminho do dinheiro para a gente saber se o resultado que a gente apurou aqui nesse nosso negócio de fato vai virar dinheiro na conta do revendedor. Contamos com vocês, pessoal. Um abraço. Abraço.